Você está ouvindo falar que a Previdência do Rio colocou lá 900 milhões. Você está ouvindo falar que a Previdência do Amapá colocou 400 milhões. Você sabe, eu vou te perguntar, e não tenha a menor vergonha não saber, porque o normal é não saber, né? Qual é a diferença entre o RPPS e o RGPS? Não tenho a menor ideia, Edu. Então tá bom. Todo mundo presta atenção, gente, que agora eu vou entregar ouro para vocês. Eu vou entregar ouro para vocês, e é isso que agora é ICL sendo ICL. Você tem. Pode deixar o Calejão na tela, por favor? Porque o Calejão faz o papel de quem está nos assistindo. E é isso mesmo, que eu quero fazer essa troca aqui. A Previdência Social, que nós estamos acostumados, que quando você tem lá a idade para aposentadoria, o tempo de mínimo de serviço, etc., você recebe uma aposentadoria, é aquela aposentadoria do INSS, né? Instituto Nacional de Seguridade Social. Essa aposentadoria é o que a gente chama de RGPS, Regime Geral de Previdência Social. RGPS. É um regime de repartição simples. O que quer dizer? Não tem um fundo com um valor guardado que é utilizado para pagar a aposentadoria das pessoas quando elas se aposentam. Não, o regime geral da Previdência Social é aquele que tem as contribuições, tem o PIS, PASEP, CONFINS, etc. e tal, e aí com essas contribuições sociais, quando, né, que tem do empregador e do empregado, o governo inteira, quando esse negócio não é o suficiente, e aí você paga todo ano a aposentadoria das pessoas que têm que receber a aposentadoria. Então, no mesmo ano, você arrecada, vê quanto você arrecadou, paga, faltou, o governo vai lá, o Estado vai lá inteiro, porque não é o governo, o Estado vai lá inteiro, o Tesouro Nacional vai lá inteiro. Isso é o regime geral de previdência social. Não existe um volume de dinheiro, um patrimônio que é administrado. Mas, pronto, vou contar para vocês. O outro regime chama-se Regime Próprio de Previdência Social, RPPS. E só de eu falar essas letras e das pessoas saberem que eu sei dessa história, tem um monte de gente que está arrepiada agora com medo do que eu vou falar a seguir. Mas eu vou falar. Estados e municípios, eles têm, por lei, o direito de estabelecer um regime próprio de previdência social. Neste regime próprio de previdência social, os servidores públicos do Estado ou do município, eles contribuem não para o RGPS, eles contribuem para o regime próprio daquele Estado, que é um fundo de investimento, como se fosse um fundo de investimento, é um patrimônio que é acumulado, e esse patrimônio é o patrimônio que vai honrar esses pagamentos quando os servidores se aposentarem. Com o seguinte detalhe, isso é uma autarquia ligada ao executivo, ou seja, ao governador ou ao prefeito ali. Se não tiver recursos suficientes, é o Estado que vai lá e completa o negócio. Então, é uma coisa que é o seguinte, ela é tocada de maneira segregada, mas ligada ao Estado. Aí vamos lá, meu irmão. Esse valor é como se fosse um grande fundo de investimento e que escolhe quais investimentos vão fazer. Só que é o seguinte, quem define o comitê de investimento desses negócios, em última instância, é o governador, é o prefeito. E nós estamos falando de fundos municipais, às vezes, com bilhões de reais de investimento. Nós estamos falando de fundos estaduais com dezenas de bilhões de reais, que é a Amprev. O que é a Amprev? É a Associação, né, de Previdência do Amapá. Né? Aquela ali é onde o regime de previdência próprio do Amapá tem
esse fundo de previdência que é gerido pela Amprev, e esse fundo de previdência ele investiu 400 milhões no Master. Você sabia? E isso eu vou falar, vamos lá, todo mundo anota, né? Anota, depois vai lá ver, porque com certeza eles vão tirar, né, do site, porque com certeza isso não é do interesse de Davi Alcolumbre. Mas você sabia que no site oficial da Amprev, tem a seguinte notícia, amprev.gov, se não me engano, .br, tá? Só dá um Google, site oficial da Amprev. Olha a notícia que tem lá do presidente da Amprev, dele recebendo um prêmio, tá? Esse é o presidente de todo o mandato, onde foram investidos os 400 milhões de reais no Master. Põe na tela, por favor, porque eu separei ontem. Está no site da Amprev. Jocildo Lemos, diretor-presidente da Amprev, recebe prêmio Personalidade do Ano pelos serviços prestados. Agora traz o trecho do texto que eu separei, por favor. Vamos lá, o trecho do texto que eu vou ler para vocês. Ele fazendo o discurso dele ali, recebendo o prêmio. Ele escreve o seguinte, olha só. No ano de 2023, seguindo uma política austera, deve ser, conservadora e, sobretudo, com a consciência que iríamos entregar resultados. Resultado para aqueles que confiam na gente. E aqui eu faço um agradecimento especial ao governador Clécio Luiz, que fez a nomeação. E, sobretudo, leiam todos comigo, e, sobretudo, ao senador Davi Alcolumbre, que me convidou para ser o presidente da Amapá Previdência. E, sobretudo, ao senador Davi Alcolumbre, que me convidou para ser o presidente da Amapá Previdência. Isso está agora, enquanto a gente fala, no site oficial da Amprev. Obviamente, esse negócio, né, tem grande chance de hoje, ao final do dia, não estar mais no site da Amprev. Está lá agora. Então está escrito aqui que quem convidou, porque as pontas começam a se fechar. Ele, não sou eu, Eduardo, que falo, não é o Calejão que fala, não é Vivi, né, que ensinou. Ele, o presidente da Amprev, diz que quem indicou ele foi o Davi Alcolumbre. A Veja diz que na delação do Vorcaro, o Vorcaro diz que pagou 155 milhões de reais para o Davi Alcolumbre. E a Amprev colocou 400 milhões de reais no Master.